A incrível domesticação das plantas. Existem algumas perguntas fundamentais. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E o que vamos comer no almoço? Você já parou para refletir sobre a importância das diferentes plantas que você come? Essas que vão no prato? Essas que desde que você nasceu lhe servem de alimento? Na história da humanidade, quando e por que começou a domesticação de plantas até então selvagens? Quem foram esses seres humanos geniais que aprenderam sobre o ciclo das plantas, buscando, enfim, ter o que comer no almoço? Olá, meu nome é Demis Lima e esse é o seu Momento Inusitado no Jardim. Domesticar é tornar caseiro. A domesticação das plantas tem um relacionamento direto com a interação com o ser humano. Existem mais de 250 mil espécies de plantas. Dessas, 30 mil são comestíveis. E tem gente que só conhece arroz, feijão, alface e tomate. Para formar esse panorama sobre o tema, é preciso recorrer a diversos cientistas ligados a muitas áreas do conhecimento: antropologia, arqueologia, bioquímica, genética, geografia, linguística, biologia molecular, fisiologia, sociologia, botânica sistemática, entre outras áreas aí da ciência. A domesticação das plantas ela é um processo, enfim, evolutivo. É evolutivo. E busca, sim, de forma artificial, ou seja, humana, selecionar as melhores mudanças genéticas e também morfológicas, ou seja, da forma da planta. É uma seleção, enfim, para fins humanos. A mais doce, a mais saborosa, a mais nutritiva é selecionada e replantada. Então eu vou dar um exemplo aqui. Uma das consequências do processo de domesticação das plantas foi um incrível aumento do tamanho das plantas. Então, por exemplo, aumentou o tamanho das flores, dos frutos, a altura, tamanho de folha, e isso ao longo aí do processo de domesticação. Os caçadores-coletores, há 12 mil anos, começaram a desenvolver uma agricultura de subsistência. Isso em si é revolucionário, era um consumo para si. E também já devia ter começado algumas trocas entre grupos. É importante dizer que a domesticação das plantas é um dos processos mais importantes relacionados com a história dos seres humanos no planeta, porque isso permitiu a possibilidade de selecionar e posteriormente cultivar as espécies para o próprio consumo. Olha, a domesticação das espécies ela foi decisiva na mudança até do comportamento humano. Dessa forma, ela pode até ser considerada um pré-requisito para civilizatório, para o surgimento das civilizações. Olha, nos últimos anos foram desenvolvidos vários modelos matemáticos, inclusive alguns empíricos também, que indicam que a domesticação de uma espécie não necessita, de repente, de centenas ou de milhares de anos. Isso pode ocorrer em torno de 20 até 100 anos. A domesticação ela tem um marco inicial na ação dos homens primitivos que eram erroneamente, atenção, era errado. Achavam que a galera era tudo ignorante e indolente. Recentemente, em virtude até de estudos arqueológicos, eles passaram a ser considerados como profissionais primitivos. Essa alteração na denominação dos nossos ancestrais ocorreu por causa de uma série de considerações. Vamos lá, eu vou citar 3 aqui. O grande número de ferramentas que eles desenvolveram, números de espécies coletadas, ou seja, tinha 2.500 espécies de plantas que nós consideramos plantas superiores, que dão flor e fruto. Amplo conhecimento em relação ao ciclo da vida das plantas, então tinha florescimento, frutificação, época de colheita e época de plantio. Provavelmente a coleta intensa dessas espécies, seguida aí por um manejo ainda elementar, pode ter resultado na modificação de algumas populações, sugerindo dessa forma que a domesticação tenha precedido o cultivo. Então eu trago para perto, mas não cultivo, mas aí eu vou brincando com ela. Qualquer jardineiro sabe do que eu estou falando. Quem tem jardim em casa faz brincadeiras assim. É importante destacar que os termos domesticação e cultivo, eles não são a mesma coisa. Não são sinônimos. Domesticação envolve mudança na resposta genética, transformando formas silvestres em domesticadas. Já o cultivo, ele se relaciona intimamente com a atividade humana de plantio e de colheita, tanto da forma silvestre quanto da domesticada. Existem diversos fatores que tentam explicar, enfim, o que levou esses caçadores-coletores a mudar o seu estilo. Ou seja, em vez de eu ficar lá só coletando, por que eu vou plantar?
tecnicamente, as mudanças climáticas que ocorreram num período chamado Pleistoceno, o período Pleistoceno ele compreende de quase 2.600 milhões de anos até 11,7 mil anos atrás, quase 2.000 anos atrás. O planeta estava passando por mudanças climáticas. Essas mudanças elas forçaram a concentração dos homens e dos animais em oásis. Porque estava um pouco seco, tinha lugares um pouco mais frios, então onde deu para se fixar, a galera ficou ali, em grupamentos. Então eles tiveram que aprender trabalhando com esse ciclo das mudanças climáticas, também tiveram que criar mudanças culturais e se adaptar a diferentes ambientes. Então, dentro da própria pressão que o planeta estava causando nos seres humanos, eles acabaram se adaptando. Foi uma conjunção de fatores. E definitivamente dando início à domesticação de espécies, tanto de animais quanto de vegetais. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui suas perguntas e compartilhe esse conteúdo com pessoas queridas, com pessoas que gostam desse tema, que são curiosas como você. E lembre-se, pensando no futuro, cultive desde já jardins, árvores e amigos. Obrigado pela companhia e te vejo no nosso próximo Momento no Jardim.